Então, boa noite, né, oficialmente. Primeiro, desculpe o atraso aqui, né? Eu estou vindo de Divinópolis, e aí não tem jeito, né? Aquela região Betim, Contagem ali, nesse horário, sempre pega a gente, né? De calça na mão. Boa tarde ao plenário presente, boa tarde ao pessoal que está nos assistindo aí pela internet, né? E vamos começar então mais um Psicologia em Foco. Psicologia em Foco é um ciclo de eventos que acontece toda quarta-feira a partir das 19 horas, sempre que o mediador não atrasa, na sede do CRP, reunindo profissionais e estudantes de psicologia para discutir temas que afetam diariamente a categoria, com base na grande abrangência de seu trabalho, na pauta do contato diário com a sociedade. São muitos os assuntos que você, ao participar do Psicologia em Foco, encontrará para conversar, apresentar experiências e aprofundar o conhecimento. Em abril, teremos a mesa, no dia 25/4, Gênero não é ideologia, dimensões inerentes à psicologia e à educação. Estamos também organizando o seminário, o CRP convida todos a participarem da etapa sudeste do 9º Seminário de Psicologia e Políticas Públicas. O encontro acontecerá em Belo Horizonte nos dias 7 e 8 de junho. Estão abertas as inscrições para a apresentação de trabalhos e para participação no evento. Todas as informações sobre o seminário estão divulgadas na página do Conselho, no Facebook e no nosso site crpmg.org.br. Então, quem se interessa pelo tema da psicologia nas políticas públicas, garanta a sua vaga. Acompanhe o calendário de eventos no site do CRP e no perfil do Facebook. E participe. O Psicologia em Foco de hoje está sendo organizado pela Comissão de Laicidade, Espiritualidade, Religião e Outras Tradições. A gente chama Clerote, né? É a comissão do normal, a gente brinca, né? O título da nossa apresentação de hoje, a dimensão de espiritualidade e o enfrentamento ao fundamentalismo, discutindo as relações de poder. Eu vou chamar para compor a mesa os nossos convidados. Guaraci dos Santos, psicólogo, especialista em psicanálise e direito pela Newton Paiva, especialista em direito público, mestre e doutorando em ciência da religião pela PUC Minas, sacerdote umbandista e no candomblé de Angola, ex-secretário e vice-presidente da Federação Espírita Umbandista do Estado de Minas Gerais. Marcos Mariano, bacharel em filosofia na Universidade Estadual do Ceará, bacharel e mestre em teologia, Faculdade Jesuíta e Filosófica e Teologia da FAGE, doutor em Teologia pela mesma faculdade e pela Universidade Católica de Louvain, Bélgica, padre da Arquidiocese de Belo Horizonte, onde atua como vigário no Santuário São Judas. Meu nome é Reinaldo da Silva Júnior, eu sou o conselheiro que coordena a comissão. E antes de passar a palavra, eu queria fazer uma introdução ao tema, falando um pouco da Clerote para vocês, né? Que é a comissão no CRP que está cuidando dessa conversa e dessa compreensão de como a psicologia deve enfrentar e compreender esse fenômeno religioso, né? O tema de hoje ele tem uma particularidade. O tema de hoje ele tem uma particularidade forte no sentido de apontar qual os rumos que a plenária pretende dar a essa discussão dentro da Clerote, certo? E qual é esses rumos? A ideia é que a gente, a partir do lugar da laicidade, que a psicologia ocupa enquanto ciência, né,
possa discutir o fenômeno religioso, compreendendo caminhos que façam com que a gente, enquanto psicólogo, né, entenda a importância desse fenômeno na constituição do sujeito. Né? Bem, o que a gente se propõe ao discutir isso é entender que o caminho aberto para fazer esse diálogo é exatamente a espiritualidade. Né? Compreendendo aí que você só pode pensar a espiritualidade num universo multirreligioso, num universo da diversidade religiosa, exatamente a partir da dimensão da laicidade. Né? E aí a espiritualidade não vai ser compreendida dentro de uma perspectiva teológica, mas sim de uma perspectiva científica. Né? E a espiritualidade, na perspectiva científica, é exatamente essa dimensão do humano que faz com que ele tenha a possibilidade de ultrapassar a sua individualidade. Né? É a dimensão do humano de transcendência, ou seja, é a dimensão humana que nos faz um ser social, um ser coletivo, um ser de encontro com o outro. Né? Então, nessa condição de compreensão de espiritualidade que a gente entende que é possível pensar a dimensão de religiosidade para além das confissões e como uma dimensão constitutiva do sujeito humano. Né? É por aí que a gente conversa e é exatamente por isso que a gente entende que o resgate dessa dimensão de espiritualidade é o que garante a gente uma luta contra o fundamentalismo, contra posições fechadas, contra posições que não se permitem dialogar. Né? Tenho certeza que os nossos convidados vão falar disso com muito mais propriedade. Vou passar a palavra, então, para o Padre Marco, para o Guaraci primeiro, desculpa. Né? Então, boa noite a todos. Fico muito honrado em retornar a essa casa, né? E também pelo convite feito pelo Reinaldo, pela casa, de estar participando desse Psicologia em Foco, num tema tão provocante que me diz muito respeito. Eu sou militante, né, desse caminho de enfrentamento à intolerância religiosa e tenho uma responsabilidade social com isso. E isso dá sentido para a minha caminhada, para a minha existência. E espero aqui, né, poder fazer uma interlocução, em uma posição de dialogar com os padres que aqui estão, que participam nesse momento do nosso encontro, e a partir disso construir essa reflexão, que esse chamado para mim é uma reflexão a respeito da realidade que vivemos. E eu parto então de alguns pressupostos, de questões bem objetivas que eu pensei para esse recorte, esse momento. Como a espiritualidade pode contribuir para o enfrentamento ao fundamentalismo, mais especificamente religioso? Em que medida a psicologia pode tratar de temas atuais que se pautam em fundamentalismos, como racismo, a xenofobia, a homofobia e a intolerância religiosa? Para responder isso, eu tenho que fazer um percursozinho, e não é muito curto, mas acredito que vai dar conta. Ao falarmos de psicologia, nós queremos deixar claro que não se trata de uma generalização dessa. Pelo contrário, acreditamos na importância de salvaguardar as especificidades de cada corrente teórica que propõe saberes psicológicos. Entretanto, é fato uma finalidade comum a elas, indiferente do eixo epistemológico específico. As mesmas têm como premissa cuidar de seres humanos, por meio de suas técnicas. Cuidado que acreditamos que deva ser feito de forma ética e profissional, respeitando as singularidades de cada caso e seguindo normas e técnicas propostas por cada epistemologia. Quanto aos seres humanos, sujeitos e suas demandas, esses podem apresentar dificuldades relacionais com seus semelhantes, as quais, muitas vezes, são frutos da falta de conhecimento acerca de si e do outro concomitantemente. A isso se junta a característica das sociedades contemporâneas, de oferecer o mesmo ambiente histórico-geográfico, diferentes maneiras de compreender o mundo, o que impede o sujeito de se adequar calmamente a uma moral de época. Uma das respostas a essas questões que levantamos é o fundamentalismo. Como efeito,
temos assistido uma crescente onda de comportamentos fundamentalistas nas relações sociais, políticas e religiosas, dentre outras. Segundo Magali Cunha, a palavra fundamentalismo foi usada pela primeira vez em 1920 por um editor ligado à Igreja Batista, Curtis Lee Laws. Isso para retratar o movimento teológico protestante conservador, contrário ao liberalismo teológico e científico inaugurado pela modernidade. O momento que resultou, após a organização de seus escritos, uma obra de 12 volumes, intitulada Os Fundamentos, um testemunho para a vida. A obra objetivava defender fundamentos da fé cristã, pautando-se nas escrituras sagradas desta. Deste viés, a mesma defende um Jesus divinizado e literariamente de seus milagres, e isso em uma mínima possibilidade, e sem nenhuma mínima possibilidade de contextualização e atualização de seus pressupostos e narrativas. Ademais, ignorava os teóricos liberais da época, abertos ao progresso científico e às inovações propostas pela modernidade em prol da justiça e da paz. Esse ignorar representa uma rigidez de comportamento que não permitia abertura a outras realidades e perspectivas socioculturais e religiosas, ou sequer as considerava como possíveis de resistir. Porque sinalizava para uma indisposição ao outro, negando-o assim a possibilidade de qualquer tipo de diálogo. Como resultado disso, abriu-se um campo propício ao extremismo e ao fanatismo, fomentando assim os atos de intolerância. Hoje, recorrentemente, nos deparamos com o termo fundamentalismo, associado prioritariamente ao mundo islâmico, a partir de atos terroristas cometidos pelo Estado Islâmico e outros grupos fundamentalistas e terroristas. Com isso, incorremos numa rotulação genérica, se considerarmos que existem outras formas de comportamentos fundamentalistas que podem ter características extremistas e fanáticas, por meio de ações autoritárias e passionais, ou não. Que os atos de cunho fundamentalistas não se subscrevem somente aos campos religiosos e políticos. No Brasil, cada vez mais é recorrente o uso desse termo como forma de nomear grupos evangélicos, religiosos ou políticos, dentre outros, que defendem um conservadorismo contrário aos direitos de livres expressões sexuais, familiares e religiosas, dentre outras, em nome de fundamentos confessionais específicos como os cristãos. O que, por sua vez, pode potencializar conflitos sociais. Exemplo disso são os atos de homicídios da população jovem negra e LGBT, e os ataques aos afro-religiosos e seus terreiros, que infelizmente estão se tornando comuns em nome de liberdades inflexíveis e descontextualizadas. No Brasil, atos estes de extrema perversidade e violência contra a dignidade e a vida humana. Diante disso, Magali ressalta que, abre aspas, se é necessário diferenciar defesa de doutrinas e princípios de fanatismos religiosos ou políticos, fecha aspas, para que possamos ser justos em nossas construções acerca do tema fundamentalismo. Sabemos que para os seres humanos é importante, nesse mundo moderno e competitivo, fundamentar-se bem por meio de suas crenças, valores religiosos ou não, a fim de orientar a própria existência. Contudo, explicitamente como isso é feito, e a sua finalidade é que precisa ser assistido. Para tal, perguntamos, a espiritualidade, a interlocução das ciências psicológicas, pode ser pensada como um recurso efetivo a fim de promover os fundamentos teóricos de determinados segmentos, como os teológicos, a uma perspectiva essencialmente mais humana? Segundo Teixeira, a espiritualidade não é algo que ocorre para além da esfera do humano, mas algo que toca em profundidade a sua vida e existência. Nesse sentido, entendemos que a espiritualidade, como uma manifestação intrinsecamente humana, que corrobora para a busca de sentido existencial, subjetivamente. Teixeira afirma ainda que a mesma é uma força, uma presença, que escapa à percepção do humano, mas ao mesmo tempo provoca no sujeito um exercício de percorrer e captar esse sentido onipresente. Ações que podem acontecer fora ou dentro da conformação religiosa, o que diferencia a espiritualidade da religiosidade, já que essa se caracteriza pela busca de sentido por meio de práticas religiosas, mediado por ritos. A religiosidade é uma forma que os seres humanos elegem, de acordo com suas perspectivas e afinidades, de expressar subjetivamente, em atos e crenças, valores religiosos confessionais, fundamentados e dogmas sagrados, visando orientar suas existências. Conjuntamente, ambas, espiritualidade e religiosidade, podem colocar os sujeitos a serviço do outro e da comunidade, uma dinâmica que confere, de forma subjetiva, legitimação à existência
dos seres humanos. Quanto à religião, essa é entendida aqui como instituição, onde a normatização de seus valores se faz estimada por uma doutrina mor, codificada em escrituras sagradas ou registrada formalmente. Contudo, entendemos que existem formas de manifestações de espiritualidade, busca de sentido, que culturalmente não se enquadram nas categorias que privilegiam os registros escritos, bem como se organizam a partir do princípio de interação e inter-relação contínua entre o mundo material e o espiritual, como, por exemplo, as religiões de matriz africanas. As religiões entendem por religar-se não é possível, pois, para elas, nunca se perde a ligação com o divino. Elas acreditam que a vida é contínua e perpassa ao mundo visível e invisível, dinamicamente, e que o sagrado se manifesta no ser humano e em sua vida cotidianamente. Temos ainda outras religiões, que são nomeadas por seus praticantes como mais particulares. Uma bricolagem individual e coletiva de crenças, desembocando em uma crescente gama de novas denominações religiosas. Só para ilustrar, o Umbandai, uma mescla de práticas umbandistas, ameríndias, orientais e dainistas, que passa a compor o cenário de religiões minoritárias e que, como tal, está sujeito às pressões fundamentalistas dos setores homogêneos, religiosos, políticos e outros. Por consequência, a pluralidade crescente de opções religiosas e de uma carência de sentido, o sujeito pode responder se abrindo às diferenças, adotando posturas fundamentalistas. As posturas fundamentalistas se ligam às duas estratégias defensivas. A primeira ocorre no fechamento comunitário, é a estratégia de gueto. No segundo caso, e mais ameaçador, adota-se a estratégia de cruzada, ou seja, um caminho de reconquista da sociedade em nome da tradição religiosa particular. Essa segunda estratégia pode facilmente desembarcar em atos de violência, tanto simbólica quanto física, como temos visto com frequência na sociedade brasileira. Marins aponta que as religiões tradicionais mais conservadoras, como pentecostal e o carismático, tendem a se relacionar com as religiões de matriz africanas através de demonização, que incide através sobre as religiões também da nova era. Setores mais intelectualizados das religiões cristãs, como das religiões cristãs, por outro lado, procuram dialogar com essas últimas e acabam por incorporar algumas vivências místicas dessas novas religiosidades como forma de reavivar sua fé. Como, por exemplo, a Igreja Neopentecostal do Reino de Deus e suas práticas de descarrego com sal grosso, características das religiões de matriz africana. A saber, as religiões de matriz africana no Brasil são o principal alvo de preconceito religioso. A cada 3 dias, uma queixa de intolerância religiosa chega à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. No ranking das denúncias por intolerância religiosa, entre 2011 e 2014, encontramos que a intolerância religiosa, as religiões de matriz africana, são as campeãs das denúncias, totalizando 75, seguidas pelas manifestações cristãs evangélicas com 58, espíritas com 27, católicas na casa dos 22 registros. Estes números se tornam ainda mais significativos quando levamos em conta que, de acordo com o censo 2010, as religiões de matriz africanas não correspondem nem a 5% da população, e mesmo assim são campeãs de denúncias. Segundo Wagner Gonçalves, isso acontece por meio de atos que caracterizam uma guerra santa, com ataques feitos no âmbito dos cultos das igrejas neopentecostais, em seus meios de divulgação e proselitismo, agressões físicas em locos contra terreiros e seus membros, ataques a cerimônias religiosas afro-religiosas realizadas em locais públicos ou a símbolos dessas religiões existentes em tais espaços, ataques aos outros símbolos de herança africana no Brasil que tenham alguma relação com as religiões afro-brasileiras e as reações públicas, políticas e judiciais dos adeptos às religiões afro-brasileiras. Historicamente, as religiões de matriz africana carregam em si uma herança colonial de exclusão e marginalidade de suas práticas e etnia. Essas classificadas pelas classes dominantes da época e ainda hoje como sendo desprezíveis e inferiores. Sendo assim, a discriminação e perseguição aos negros e às suas práticas é histórica no Brasil. Segundo Nazarim, as primeiras escolas científicas brasileiras consideravam os negros como inferiores, na tentativa de justificar a escravidão e a exclusão de grande parte da população negra nos períodos imperial e republicano, respectivamente. Esse racismo científico era a ferramenta utilizada pelas elites e pelo governo para manter o modelo dominante. Durante a República, período em que já não havia mais escravidão, as práticas de perseguição aos negros permaneceram arraigadas ao Estado e às classes dominantes do país.
Nesse contexto, toda a prática era associada à cultura negra era alvo de repúdio, inclusive as religiões de matriz africana, como o candomblé, que foi perseguido por meio de políticas específicas de repressão das atividades religiosas ou culturais dos negros. Por exemplo, a necessidade de autorização policial feita nas delegacias de bom costume e diversão da Polícia Civil até os anos de 1980, para que os terreiros pudessem fazer seus rituais e festejos dentro da lei e da ordem. Dentre essas práticas das comunidades negras no Brasil, o candomblé se destaca, visto que se apresentaram como forma de resistência, pois salvaguardavam as maneiras de ser e pensar, que constituíam o seu patrimônio específico, impedindo que a cultura ocidental, fortemente hegemônica, aniquilasse coletivamente a identidade étnica e religiosa dos africanos escravizados e de seus descendentes. Soares, ao discorrer sobre as perseguições das igrejas pentecostais às igrejas de matriz africana, aos terreiros de matriz africana, Umbanda e Candomblé, nos auxilia no entendimento da atual intolerância religiosa. Segundo a autora, essas igrejas cristãs modernas buscam imbuir seus fiéis no espírito de combate ao mal, e que, a partir disso, as religiões de matriz africana ficam expostas aos atos extremistas, oriundos de fiéis e das igrejas neopentecostais. Para a autora, a fé cristã neopentecostal é inflexível quanto à sua não abertura de diálogo às religiões de matriz africana. Realidade que tensiona o campo religioso nacional e traz muitos prejuízos financeiros e psicológicos aos afro-religiosos por meio de ataques verbais, físicos, que também se estendem aos seus terreiros. Neste aspecto, lançamos mão do conceito de poder de Foucaultiano. Para Foucault, o poder não é algo físico que uma pessoa possui e pronto, e sim uma função de exercer suas vontades no contato com outros dentro de uma determinada situação concreta. O poder está ao tempo todo sendo alvo de disputa e negociação, deslizando de uma pessoa para outra. A guerra santa acima citada é estratégia de tomada e manter para o grupo religioso o poder de nomear-se como a única religião aceitável. Outro conceito do mesmo autor que podemos utilizar é o de panótipo, apresentado por Bertrand e utilizado por Foucault, um modelo de prisão que permite vigilância a partir de uma formação geográfica onde os sujeitos presos são sempre possíveis de serem vistos. Podemos ampliar esse conceito para qualquer situação onde o olhar sobre o outro demonize ou menospreze os diferentes e permita vigiá-los no intuito de toler suas manifestações. Isso vem ocorrendo com as religiões de matriz africana. O preconceito, a discriminação e a falta de informação sobre as manifestações dessa cultura faz com que muitos considerem legítimo esse poder, que tem a possibilidade tanto de vigiar quanto de constituir sobre aqueles que vigiam a respeito deles um saber. A intolerância religiosa parece estar ligada à construção dessas verdades sobre os rituais do candomblé e umbanda. Apesar da divisão atual de poder da nossa sociedade deixar em vantagem as religiões fundamentalistas e extremistas sobre as religiões afro-brasileiras, novos arranjos são possíveis a partir de ações concretas de empoderamento dessas religiões. Uma primeira ação é aumentar o conhecimento sobre essas religiões, combatendo as ideias equivocadas constituídas por discursos fanáticos e de ódio. Na intenção de conhecer melhor essas religiões africanas, elencamos alguns de seus princípios. O princípio da diversidade, que tem como premissa que todos os seres humanos são diferentes por natureza. O princípio de ancestralidade, promotora do gunzo, na língua africana, de tradição banto da força, do axé, do inspiro para a vida. Por fim, e não menos importante, o princípio religioso, como forma de ser e viver. Nesse sentido, entendemos que o diálogo interreligioso, a partir de seus princípios norteadores, como proposto a seguir, pode, de forma cuidadosa, auxiliar em nossa reflexão, foco. Isso por acreditarmos que assumir o reconhecimento da necessidade de construção de novos saberes de forma transversal e compartilhada é dar o primeiro passo para abrir-se ao encontro com o outro. Panasiewski apresenta 4 níveis de encontro interreligioso com suas perspectivas, formas de diálogo. O nível existencial, presença e testemunho. O nível místico, oração e contemplação. O nível ético, libertação e promoção do ser humano. O nível ético é o nível do diálogo, das ações e das colaborações com objetivos de caráter humanitário, social, econômico, político, que se organizam para o eu. Entendemos o nível ético propício para um
um tratar de questões de evidências religiosas fundamentalistas, extremistas ou não, visto que tanto por meio da ética pessoal, quando o ser humano usa valores que privilegiam o respeito ao outro antes de qualquer teoria, e também da ética profissional, preconizada pelo Código de Ética proposto pelo Conselho Federal de Psicologia. Podemos construir posturas contra o preconceito e para além, possibilidade de trabalho que privilegia a reflexão, um deslocamento do discurso ou até mesmo a ressignificação subjetiva acerca da problemática em questão. Uma escuta sem proselitismo e com suspensão de juízo de valor é um instrumento de suma importância nesse cenário. Ressaltamos que as verdades são relacionais e, como tal, devem ser consideradas como valores e vetores que indicam para onde e de que forma a questão deve ser conduzida, na melhor das hipóteses, sanada. Por fim, o nível teológico, enriquecimento e aplicação das práticas e patrimônios religiosos, o nível do diálogo dos especialistas. Falando de valoração interreligiosa, podemos expandir o raciocínio para a valoração de outras cosmovisões. Vigil afirma que as pessoas podem utilizar 3 formas diferentes de valorar as outras visões frente à própria visão religiosa. A forma exclusiva, que é aquela que afirma que só a própria crença, cosmovisão, propicia a salvação e reflete com clareza a verdade. A inclusivista, que inclui as religiões de mesma base, por exemplo, todas as religiões cristãs, no rol da possibilidade da salvação. E a terceira, o pluralismo. O pluralismo surgiu na década de 1970, dentro do contexto cristão, afirma que a salvação está em Deus e que cada cultura configura este Deus de forma diferente. Assim, todas as religiões, apesar de não serem iguais, seriam verdadeiras, pois ofereceriam uma leitura parcial do divino. Aplicando a mesma lógica à cosmovisão religiosa, podemos dizer que o pluralismo podem ser consideradas verdades, 2 teorias diferentes, cada uma explicando de forma correta uma parcela do mundo complexo. Existem algumas disposições e condições para que o diálogo interreligioso seja possível. Uma delas é o respeito ao outro e a alteridade. A fidelidade à própria identidade, certa igualdade entre os parceiros, consciência de humanidade e abertura à alteridade. Para isso, entendemos que a espiritualidade, produção de sentidos relacionais, concomitantemente com as práticas psicológicas, pode ser um instrumento de enfrentamento ao fundamentalismo. Elencamos, com possibilidade de intervenção psicológica nesses campos de conflitos, a promoção de diálogos, a mediação de conflitos, reflexões contra introjeções de preconceitos religiosos, ensino nas universidades sobre questões religiosas e suas influências nas práticas psicológicas, além da formação e apoio a leis específicas, como o papel dos conselhos. Concluindo, temos no cenário brasileiro atual grandes desafios, dentre eles o de sermos responsáveis e justos em nossas reflexões e, consequentemente, em nossas ações. Nesse sentido, devemos nos reforçar para diferenciar a defesa de fundamentos políticos e religiosos e outros, conservadores ou não, de atos de extremismo e fanatismos, expressos verbal ou fisicamente de forma violenta. Nesse sentido, o tratar psicológico de posições fundamentalistas que se apresentam em nossos cotidianos sobre o racismo, a xenofobia, a homofobia e outros depende do conhecimento e aceitação das diferenças, de uma consciência crítica, profissional e humana. No caso da religião, entendemos que há uma religião em abstrato. Não há uma religião em abstrato. As religiões se apresentam à psicologia de modo corporificado em pessoas e organizações. São as pessoas e as organizações o loco de intervenções do saber psicológico, mais do que as doutrinas, locos das intervenções teológicas. As práticas fundamentalistas, violentas e os discursos de ódio cometidos contra grupos minoritários, como as religiões de matriz africana, surgem em um contexto de complexidade religiosa, nos moldes do mercado de consumo, ancorado nas vontades de angariar poder e dinheiro. Essas religiões, neste contexto, sofrem dupla desvantagem. Primeiro, por carregarem um desvalor ligado culturalmente à herança africana. Segundo, por não fazerem proselitismo, pois não se colocam como melhores que as outras e oferecem seus produtos simbólicos sem a necessidade da conversão. Quanto à espiritualidade, dimensão de sentido, quando bem trabalhada, coloca os seres humanos diante de uma vivência relacional com os outros seres humanos, visto que o eu se define frente ao não eu,
essa relação com respeito à autoridade. Em nosso entendimento, a principal arma de combate aos fundamentalismos. Cabe à psicologia, como ciência e prática social, se debruçar sobre a questão e criar metodologias que facilitem a vivência do diálogo e do respeito à diferença. Neste momento, sem querer esgotar a nossa reflexão, agradeço a todos e a todas. Boa noite. Estou falando que o texto já está confiscado para o nosso livro. Gente, antes de passar para o Padre Marcos, a dinâmica do nosso debate vai ser a seguinte. Depois da fala do padre, a gente vai ter uma roda de perguntas da plenária presente, depois uma segunda roda de perguntas do pessoal que está em casa. Tá bom? Muito boa noite para todos vocês. Quando eu estava preparando, etc., não me recordava do Guaraci nem do Reinaldo, e já tivemos a oportunidade de estar juntos, então é uma alegria reencontrá-los. E eu preparei uns slides, e a primeira coisa que eu fiz foi colocar o tema para ver que imagens apareciam. E aí a gente vê um pouco do cenário que a gente ouviu o Guaraci falando por meio de imagens que retratam um pouco da nossa sociedade brasileira. E vejam que, na maioria delas, aqui se trata de cristãos, e na maioria das vítimas está as religiões de raízes africanas, que me dá uma vergonha de estar nessa mesa, porque eu fico um pouco do lado do algoz, enquanto que o Guaraci fica um pouco do lado da vítima. Mas o que é bom desse momento é de poder dialogar e de poder mostrar que a religião também é caminho de reconciliação, caminho de enfrentamento dessas barbáries, dessas loucuras, dessas coisas que a gente, infelizmente, se depara. Aí eu não fiquei satisfeito com as imagens, eu coloquei lá naquela coisa do Google, assim, notícias. Peguei as mais recentes. Confirmou uma intuição que eu achava acerca do Brasil, que, de fato, as vítimas maiores aqui no Brasil, porque normalmente quando se fala de fundamentalismo, se pensa nos islâmicos, nos xiitas, e a coisa está grave aqui também no Brasil. As últimas notícias, peguei, assim, sites de notícias, eu peguei os blogs, assim, que são menos confiáveis, mas notícias da revista Veja. Brasil tem uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 minutos. Quer dizer, nesse tempo já se passaram pelo menos 2 denúncias ou 3 denúncias. A análise de 2017 aponta que a maioria das vítimas de intolerância é de religiões de origem africana, que o Guaraci já falou, já enumerou, e são grupos minoritários que são vitimizados por causa da intolerância, por causa de fundamentalismo, por causa de outros grupos que, vergonhosamente, a gente pode achar que são grupos que se dizem cristãos, que tratam irmãos como inimigos. E aí alguns números. A Umbanda, o Candomblé, as chamadas matrizes africanas, depois católica, evangélica. Pode passar. Outro, um site da ONU, diz que o Brasil tem 697 denúncias de intolerância religiosa entre 2011 e 2015, fora o que não se é registrado. Segundo os dados da Secretaria Especial de Direitos Humanos, compilados em relatório lançado na semana passada, capital fluminense, o estado do Rio de Janeiro lidera o ranking com o maior número de denúncias de casos de discriminação, tem como principal alvo as religiões afro-brasileiras.
no Rio, onde se concentra uma grande diversidade e onde se concentra essa diversidade, infelizmente, a intolerância. Número de 4.966% de crescimento de denúncia de discriminação religiosa. E crimes de ódio contra praticantes de Umbanda e Candomblé do Rio de Janeiro representam 90% do caso do Disque Denúncia Estadual. Então, são dados, notícias que eu peguei assim para ilustrar a abertura, para provocar reflexão, para gerar questões. E depois que eu fui olhar o panfleto, o papel, foi que eu vi que Guaraci vinha de matriz africana. E eu disse, nossa, que enriquecedor essa mesa, com essa temática, com essa composição providencial, digamos assim. E algumas questões para nos provocar nesse início de fala. Karen Armstrong é uma historiadora da religião, escreveu um livro sobre o fundamentalismo nas 3 religiões monoteístas, no cristianismo, no judaísmo e no islamismo. Um livro bem espesso, tratando de diversos casos na história. E, para o finalzinho, ela coloca essa questão. Hoje o fundamentalismo faz parte do mundo moderno. Isso é um livro do final do século XX. Representa uma decepção, uma alienação, uma ansiedade, uma raiva generalizada que nenhum governo pode ignorar sem correr risco. Até agora, os esforços para lidar com o fundamentalismo não tiveram muito sucesso. Ainda, 18 anos do início do novo milênio, do início do novo século, e ainda temos notícias absurdas por conta de fundamentalismo, não apenas religioso. Que lições podemos tirar do passado que nos ajudem a enfrentar mais criativamente no futuro os medos que o fundamentalismo encerra? Que é isso que a gente está dialogando aqui. Como enfrentar e propor a espiritualidade nesse enfrentamento. E qual o papel das religiões, das nossas religiões diversas? Aqui acredito que tenha pessoas de outras religiões, diante desses atos de fundamentalismo e de intolerância, porque é do âmbito religioso que surge essa intolerância religiosa, esse fundamentalismo religioso. Estou falando de fundamentalismo religioso, mas muitas vezes se estende a outros tipos de fundamentalismo. E ainda mais nesse momento ímpar na história do Brasil, que a gente vê uma intolerância, uma indisponibilidade ao diálogo, uma incapacidade de perceber o diferente. É no campo político, os ciclos de discussões, o ódio, a polaridade, etc., no campo religioso, no campo moral e em diversos âmbitos, infelizmente, há um momento assim. E que é o tema do nosso encontro, a espiritualidade pode ajudar o fundamentalismo? Que tipo de espiritualidade? Quer dizer, uma espiritualidade de uma maneira geral, mas que tipo de espiritualidade? Porque muitos fundamentalistas religiosos fazem seus atos em nome de Deus. Os xiitas matam em nome de Deus. Bem, há diversos exemplos na história de diversas religiões. Mas que espiritualidade, então, podemos pensar, refletir para se opor a esse tipo de prática fundamentalista? O ser humano é um ser de busca. Vocês são profissionais da área de psicologia, sabem muito bem disso. Diversos autores da história da humanidade refletiram, falaram, escreveram sobre isso.
E nós somos esse ser de busca de insaciabilidade, de insatisfação. Buscamos uma plenitude, uma realização para além da satisfação material. Quer dizer, temos em nós uma sede. Santo Agostinho é uma frase bem conhecida dele, falando nas Confissões. Vocês, alguns já ouviram falar da história dele, que ele não era uma pessoa muito fácil. E ele escreveu esse diário dele, uma boa matéria para psicólogos também. Fala como cristão, fala de quem encontrou Deus cristão e se converteu. Mas tem muita matéria para vocês refletirem. Ele, no momento, no início, ele disse assim: fizeste-no para ti, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Quer dizer, que o ser humano é esse ser inquieto, que busca alguma coisa além de si mesmo, que busca algo para além de si mesmo, que busca uma transcendência, que busca uma realidade outra, que busca o Deus, ou como queiramos nomear essa realidade. Isso é um autor antigo, mas eu encontrei também um autor muito conhecido, recente, sociólogo polonês Bauman, falando da pós-modernidade, da modernidade, etc. Ele também fala dessa sede humana por transcendência. Eu citei, tal como está na tradução que tal como está na tradução que eu peguei, ele diz assim: o espírito pós-moderno, mais tolerante, visto que mais consciente da própria fraqueza do que o seu antecessor e crítico moderno, está sensatamente consciente da tendência das definições a esconder tanto quanto revelam e mutilar, ofuscar enquanto aparentam esclarecer, desenredar. Ele também aceita o fato de que, com demasiada frequência, a experiência transborda das gaiolas verbais em que desejaríamos retê-la. Quer dizer, a palavra, o conceito, não dá conta. Que há coisas sobre as quais devemos silenciar, uma vez que não podemos falar delas, e que o inefável é uma parte tão integral da maneira humana de estar no mundo quanto a rede linguística com que tentamos captá-lo. Quer dizer, há no ser humano essa dimensão, Horaci também fez referência a isso, essa dimensão, digamos assim, entre aspas, espiritual, transcendental, ou como queiramos adjetivar isso. Há em nós isso. E nesse tempo nosso, que muitos chamam de pós-modernidade, a gente assiste essa volta, entre aspas, essa revanche, essa volta, diversos autores usam diversos termos, mas, aqui cito um português, ouve-se falar cada vez mais frequentemente de um regresso do religioso ou do sagrado. E é já costume caracterizar a nossa época precisamente por esse regresso, que a tornaria uma época de atitude pós-moderna, isto é, superadora de uma correspondente atitude moderna, que se diz por sua natureza adversa ao religioso e ao sagrado, M.S.A. Quer dizer, uma constatação desse momento nosso de que há uma pluralidade de opções religiosas, há uma diversidade e, ao mesmo tempo, buscas diversas. A dinâmica de avanço e esse acelerado avanço que a gente assiste na nossa sociedade implica sempre que suscite crise, gerando um vazio social e cultural, consequência da mudança de sentido. Aquilo que a gente tinha como certeza de 20 anos atrás, não temos mais. As ideias que tínhamos de 5 anos atrás já são diferentes. O que nós achávamos, o que nós apostávamos tempos atrás, hoje a gente já questiona. Então, o mundo está mudando aceleradamente.
E isso vai mudando de sentido, isso faz a gente se repensar, se reconfigurar, se redinamizar, etc. E isso afeta também o âmbito das crenças, das religiões. A crença escapa ao controle das grandes igrejas e instituições religiosas. As instituições não predominam sobre o indivíduo. Uma opção religiosa se organiza a partir da tendência geral à individualização e à subjetividade das crenças. O indivíduo escolhe a sua maneira de crer no que crê. O Araci a gente estava conversando, ele estava citando o exemplo de como que chamava o nome, que mescla Umbandai. Uma mescla de diversas religiões numa coisa assim. Isso é um exemplo e poderia citar outros. Tenho que acelerar só mais um pouquinho. Então, isso aponta para essa sede, para essa busca, para esse desejo humano. E trouxe uma citação do que é essa experiência. A gente pode chamar de experiência transcendental, experiência espiritual, experiência mística. Eu tive um cuidado de não usar experiência espiritual por uma questão de nomenclatura, mas pode ser considerado isso. É uma experiência porque este saber de cunho matemático mais inevitável é momento e condição de possibilidade de toda e qualquer experiência concreta de qualquer objeto que seja. Essa experiência é chamada transcendental porque faz parte das estruturas necessárias e insuprimíveis do próprio sujeito que conhece, e porque consiste precisamente na ultrapassagem de determinado grupo de possíveis objetos ou de categorias. A experiência transcendental é uma experiência da transcendência. Experiência na qual a estrutura do sujeito, e consequentemente também a estrutura última de todo objeto concebível de conhecimento, está presente conjuntamente na identidade. E aqui eu trouxe imagens de diversas pessoas, de diversos âmbitos, diversas denominações, mais recente nossos na história, homens, mulheres, que, ao nosso ver, fez uma experiência como essa. Quer dizer, essa experiência que nos move, que nos tira de nós mesmos e ressignifica a nossa vida, que dá um novo sentido. Peguei cristãos, hinduístas, budistas, Simone Weil é uma judia, no centro Khalil Gibran, muçulmano, político, lá na ponta uma prêmio Nobel da Paz, que luta pelos direitos das mulheres no país dela. São pessoas que nos testemunham que é possível uma experiência, mesmo que não seja uma experiência para simplesmente estar com uma etiqueta pertencente a uma determinada religião. Aquela ali, Marielle? Marielle. Citar o nome dos outros? Marielle, Nelson Mandela, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Papa Francisco, o nome dela... Malala. Mahatma Gandhi, Dorothy Stang, Simone Weil, Dalai Lama. Adélia Prada. Poetisa mineira, que tem uma poesia também muito mística. E, para falar do meu âmbito cristão, e porque também muitos dos fundamentalistas no Brasil se dizem cristãos, e que, no meu entender, não são, porque Jesus era antifundamentalista. Ele se confrontava com o poder religioso do tempo, com as estruturas do tempo dele, e tinha uma prática religiosa, uma interpretação da sua religião muito distinta. Ele não desprezava a lei, os costumes, mas os reconsiderava em favor do ser humano. Não observava somente a letra da lei, mas o seu espírito. E a lei é uma coisa muito importante para um judeu. E aqui diversos exemplos. As curas que Jesus fazia em dia de sábado, que era o dia de repouso.
era o dia de descanso, não se podia não se podia trabalhar em dia de sábado. E Jesus ia na sinagoga e propositalmente no dia de sábado curava, tocava no leproso. E ainda dizia, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Quer dizer, o ser humano está acima da lei, da norma. Perdoava os pecados, que isso era uma afronta para os judeus no tempo dele, porque era Deus quem perdoava os pecados. Relacionava com os publicanos e as prostitutas, que era uma coisa escandalosa. Como pode esse mestre se misturar com essa gentinha, os publicanos, os pecadores, fazer refeição com as prostitutas, se permitia ser tocado pelas prostitutas. Tocava os leprosos, porque os leprosos eram legalmente impuros. E tocar o leproso era tornar-se impuro. E Jesus tornava-se impuro junto com eles e, no ponto de vista da lei, os purificava. Relativizou o templo de Jerusalém, quer dizer, ele dizia, vou destruir esse templo e vou reconstruir em 3 dias. Ele não falava daquele templo, mas dizia que aquilo ali já não servia mais, não era mais o lugar de encontro com Deus, mas sim na vida, na humanidade, na sua existência. Permitia as mulheres em seus segmentos, porque os mestres daquele tempo só podiam ter discípulos. E passagens mostram Jesus com discípulas. E aqui poderia ainda continuar mais tempo, mas essa postura antifundamentalista de Jesus o levou à morte. A sua vida, as suas opções, a sua postura livre, consequência da sua experiência mística, dessa espiritualidade, colocou Jesus em confronto com os mais poderosos e por isso foi condenado. Isso faz pensar também a nossa experiência pessoal que podemos ter e o nosso enfrentamento contra fundamentalismos diversos, também religiosos. A mesma autora que eu citava no início coloca ainda: não podemos ser religiosos como os nossos ancestrais no mundo conservador pré-moderno. Quando os mitos e os rituais da fé ajudavam os devotos a aceitar limitações inerentes à civilização agrária. Estamos voltando para o futuro e o racionalismo do mundo moderno dificulta-nos o entendimento das velhas formas de espiritualidade. Quer dizer, aquilo que era confortável para o meu avô, talvez para o meu pai, para nós hoje já não nos serve. Temos que pensar algo mais. O nosso tempo nos exige uma nova maneira de experimentar a transcendência e superar o fundamentalismo. Quer dizer, temos sede, devemos buscar, devemos nos encontrar, mas que experiência, como, etc. Devemos pensar mais no coletivo do que na denominação religiosa. Quer dizer, a gente falava, e o Guaraci também falou, desse momento de pós-modernidade que os indivíduos escolhem a maneira de crer e fazem valer essa maneira. E as instituições não mais determinam, até tentam, mas não conseguem com muito êxito. E os fundamentalismos servem para a manutenção de um determinado poder ou de um determinado grupo. E a espiritualidade contribui para a liberdade da relação com a transcendência e o não ajustamento, e o não assujeitamento da pessoa. Quem faz essa experiência, a gente viu algumas testemunhas, e poderíamos citar outras testemunhas que nós conhecemos, talvez mais próximos a nós. Quer dizer, as pessoas que fazem essa experiência de uma autêntica espiritualidade, ou experiência mística, ou experiência com a transcendência, ou como queiramos chamar, essa pessoa não se assujeita a uma instituição. Ela se torna um incômodo para as instituições. Podem pensar esses exemplos acima,
Como outros exemplos que conhecemos, as pessoas místicas incomodam as pessoas institucionais. As pessoas místicas não cabem naquele mundinho, naquele quadradinho, naquela coisinha, porque essa experiência sempre dinamiza, sempre coloca para além de si, sempre desloca. E é essa experiência que nós podemos fazer, que nos ajuda a nos mover nesse momento social do Brasil e do mundo. E citando um teólogo, falando de experiência na pós-modernidade, ele diz: aqui neste aquém da subjetividade desconstruída encontramo-nos, sós ao mesmo tempo acompanhados. Sós em nossa liberdade pensante e acompanhados na sensibilidade de outros corpos. Sós no luto, mas acompanhados de nossos mortos e dos vivos, a quem com pena e com gozo, entremesclados sempre, mal conhecemos e amamos. Um lugar que não é lugar, um sentido que é sem sentido, um ser que não é ente nem superente, mas abismo do ser. Teremos de dar esse salto no vazio, uma fé que não é crença, que se engana anelando possuir um objeto de latria, de adoração, mas fé que é confiança incondicional no outro, uma esperança que não espera nada e, no entanto, dá todo da aposta de um amanhã. Um amor que não é correspondido porque não tem medida, mas só sabe ser pura doação. Tal será o lugar para falar da revelação, a gente pode colocar entre parênteses, falar da experiência mística, no meio dos escombros da pós-modernidade. E o livro Caim, de José Saramago, agora eu encerro, é a última lâmina. O livro Caim tem uma trama de uma briga. E o leitor fica gostando de Caim, detestando o personagem Deus. Citei tal como tal, Saramago coloca Deus minúsculo, Caim minúsculo mesmo, não foi descuido meu. Mas nessa trama tem muito a ver com a nossa trama e com a nossa busca espiritual. A resposta de Deus não chegou a ser ouvida. Também a fala seguinte de Caim se perdeu. O mais natural é que tenham argumentado um contra o outro uma vez e muitas. A única coisa que se sabe de ciência certa é que continuaram a discutir, que a discutir estão ainda. A história acabou. Não haverá mais que contar. A história do ser humano é uma história de briga, uma história de diálogo, uma história de discussão, ou com Deus, ou transcendência, ou como queiramos nomear, Deus, Jeová, Javé, Jesus Cristo, Alá. Mas a história humana é essa história. E até o fim teremos esse diálogo, essa discussão, e a teremos que contar. E que ela nos ajude também nesse momento de fundamentalismos. Obrigado. Prazer muito grande, assim, né, estar numa mesa com essa riqueza de debate aqui. Espero que os outros conselheiros da plenária também possam estar acompanhando aí pela internet, porque essa é uma discussão que tem as suas dificuldades, mesmo internamente dentro da plenária, né? Não é porque a gente tem essa comissão aqui que a gente tem um consenso de como lidar com esses assuntos, né? E acredito que a discussão hoje aqui, ela realmente trouxe para a gente muitos elementos enriquecedores, né, para fortalecer e para dar para a gente mais condição de lidar, né? Bem, aberto aqui a plenária para perguntas. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. É isso?
Você também tá aí, né? Eu queria conversar. Queria então tomar a palavra e fazer uma pergunta ao Guaraci. Ele tem uma experiência enriquecedora, que ao mesmo tempo ele é sacerdote, bandista, e engajado na luta nos direitos humanos, etc. Quer dizer, uma pessoa que sente na pele o fundamentalismo religioso. Então a pergunta é: que experiências mais marcantes dessa sua caminhada de luta contra o fundamentalismo, que eventos mais te marcaram no seu percurso de vida? Isso é uma pergunta existencial. Porque uma coisa é a gente ouvir um texto, outra coisa é a gente ouvir a própria vida. Eu vou amarrar também, já que a plenária está assim, no êxtase místico, né? Assim, eu vou também ajudar. Aí é para os dois, que seria assim: eu vejo dentro da psicologia, né, enquanto ciência, enquanto profissão, uma certa dificuldade muito aguda, né, quando a gente traz essa discussão da dimensão espiritual do humano, né? Uma dificuldade em que sentido? Uma dificuldade advinda desse lugar da ciência moderna que se afastou, né, do religioso, e me parece que até hoje ainda carregamos esse problema, essa falta de capacidade de conseguir construir uma ponte de diálogo, assim, né? Aí, e a pergunta para mim, para vocês, é assim: mesmo não confundindo o que é do campo do religioso com o que é do campo do psicológico, né, vocês veem a possibilidade da gente construir esse diálogo no sentido de fazer com que a psicologia, enquanto ciência e profissão, possa alcançar essa dimensão do humano sem perder a sua identidade científica, assim? Parece que tem mais algum aí? Vamos fazer um blocozinho, né? Daqui. Boa noite. Meu nome é Lívia. Bem, eu vivencio isso, né? Eu, como psicóloga, eu também atuo muito na igreja, tenho muita fé, eu sou católica. E eu participo de vários eventos, desde renovação carismática, tradicional, não gosto de fanatismo, mas também tenho muita fé. Então, eu faço um trabalho em um local que é eles falam que é um presídio, mas na verdade não é um presídio. É um trabalho socioeducativo de jovens infratores. Não tem presença de psicólogo atualmente. Então, não tem presença de psicólogo atualmente, a não ser eu. Meu trabalho lá é outro, né? Até então, é dentro da fé. E tem vários infratores lá, desde crimes, desde assassinatos, até furtos por necessidade mesmo. Eu conversei muito com agente penitenciário, ele falou que a maioria dos crimes são assaltos, furtos por necessidade dentro de casa. Não tem o que comer, começa a entrar para essa vida e aí vão para lá. E aí, recentemente, eu encontrei com um deles que saiu de lá na rua. Ele me abordou e começou a perguntar: eu lembro de você. Eu lembro de você. E eu fiquei até assustada pela forma que ele abordou, a veste que ele estava e tudo. Mas ele me falou: aquele lugar fez a diferença na minha vida. E aquele lugar é um local onde é falado muito da presença divina, católicos, evangélicos, né? O diretor é evangélico, as pessoas que fazem palestras são desde Universal à Igreja Católica. Então tem uma presença, assim, eles
focam muito na ética, nos valores, que os meninos às vezes nunca escutaram. Um valor moral, um valor cristão, porque hoje está se perdendo um pouco disso, dos valores morais e valores cristãos. Né? A gente percebe muito a modernidade deixando, você tem que ser feliz. E aí a pessoa faz o que quer. A felicidade é fazer o que dá na telha. Então está tendo muito isso. E ali a gente mostra um pouquinho também das consequências da sua escolha. Né? Não tem um psicólogo à frente até então. Até tenho convidado alguns psicólogos que eu vejo a necessidade dos meninos. Mas até então o trabalho é cristão. É de ensinar alguns valores morais a uma oração. E os meninos estão realmente saindo de lá transformados. Encontrei com esse rapaz e ele falou, eu estou trabalhando e saí do mundo do crime. Eu perguntei para ele, aquele lugar fez a diferença na sua vida? Ele me respondeu, sim. Encontrar e conhecer os valores morais e saber de Jesus fez a diferença na minha vida. Eu estou diferente. Então, dentro da psicologia, isso é muito difícil, é o que você falou. Tem esse conflito, ou é psicologia ou espiritualidade. Tem um pouco dessa dificuldade de fazer esse link. Porque tem muitos conflitos, quando a gente atende alguém, que tem a ver com a religiosidade, que tem a ver com a espiritualidade. Mesmo um ateu, ele tem lá a fé, ele tem lá a espiritualidade dele, mesmo que não seja em Deus. Mas ele tem fé em alguma coisa. Né? Ele pode ter a fé em conseguir adquirir um objetivo na vida. Então, às vezes as pessoas também confundem isso, né? Que fé significa fé em Deus. Não, fé é acreditar, é apenas isso. E às vezes, dentro da psicologia, é difícil falar de fé. E a gente vai encontrar, desde um bandista, desde um católico, um evangélico, os nossos pacientes vão ter diversas espiritualidades e crenças. Então, assim, a minha pergunta, até queria fazer uma pergunta, como lidar com isso? Apesar de que a psicóloga aqui somos nós, né? Mas, assim, para vocês que têm um bom conhecimento, como lidar com isso dentro da religião, né? Marcos, eu queria primeiro marcar a satisfação de reencontrá-lo mesmo, acho que foi potencial. O Reinaldo também é uma experiência contínua de estar junto sempre que posso, e dizer que eu tenho certeza que esse caminho vai ser produtivo para todos nós aqui, essa experiência, na verdade. Eu vou tentar amarrar aí as duas perguntas, né? Qual seria a experiência mais marcante para mim, assim, de tolerância? Foi isso que você perguntou, né, Marcos? Então, eu como fui formado, criado numa comunidade de tradição afro-religiosa, vivo o preconceito desde que me entendo por gente. Desde quando eu ia para a escola, branquinho assim, e os amigos só contavam assim, é macumbeiro, mora no terreiro. Bem isso. Né? E a minha mãe era adotiva, na verdade, negra. Então tenho muito orgulho de falar isso, porque ela me formou muito bem. Tudo que eu consegui, venho buscando e que tento multiplicar, foi ela que me sinalizou o caminho. Ela não me deu. Ela apontou, é possível construir o seu. Mais ou menos isso. Então, assim, acho que o mais marcante para mim, e vai abarcar essa questão da psicologia, enquanto psicólogo, aí já bem na frente. Assim, quando um lugar que eu trabalhava, e trabalhava numa perspectiva X, epistemológica X, e apareceu a questão de eu ser vinculado a um terreiro. Ou seja, melhor dizendo, a minha mãe era dona de um terreiro. A minha mãe adotiva era dona de um terreiro. E nessa época eu não morava no terreiro, não estava vinculado diretamente ao terreiro. Eu morava fora. E a partir disso, a minha relação com o trabalho virou um caos. Eu atendi um paciente em determinado hospital e esse paciente foi tirado de mim. Né? Eu fui acusado de estar dando passes dentro desse hospital para esse paciente, é um paciente específico, e não foi dado a mim, pela minha coordenação, o mínimo direito de resposta. Eu acho que no meu percurso religioso, existencial e profissional, foi o que mais marcou. Porque naquele tempo, daquela forma, naquele jeito, eu não faria. E aí eu vou tentar responder também o que o Reinaldo perguntou. É possível ser psicólogo e ser
religioso, indiferente aí da vertente que segue, é possível, se você está bem formado. E eu vou dizer no meu caso, se você teve uma boa mãe, né, que diz para você que o pão é pão e o vinho é vinho. Onde se come a carne e não se bebe o vinho. Mais ou menos isso. Então, assim, isso nos orienta numa posição ética de reconhecimento e de abdicação de lugares e satisfações e desejos e vaidades em prol do bem comum. É isso que as religiões de matriz africana insistem em passar para os seus fiéis. Para mim foi a mais marcante, sabe, Marcos? Eu acho que ela me remete à responsabilidade de falar eu sou, eu sou, eu sou. E essa intolerância religiosa, esse preconceito, também é muito responsabilidade nossa, porque eu neguei que eu era um tempo. Eu também neguei, como muitas vezes não falava que era. Tanto é que eu trabalhava nessa instituição e fiquei lá por 6 anos, e foram saber disso 1 ano antes de eu sair, assim, mais ou menos. Porque eu não via necessidade de levar a minha religião para o meu trabalho. A religião estava lá, salvaguardada com o meu trabalho também. Eram compromissos diferentes. Né? Então, assim, falar que hoje essa posição da intolerância também nos convoca à responsabilidade, que é o que eu trabalhei no meu mestrado, a perspectiva das religiões de matriz africana poderem promover responsabilidade existencial aos seus fiéis, e parto aí de uma experiência muito particular, ela me fez mais responsável. Pensar se a psicologia pode falar ou com esses saberes religiosos de forma tranquila, ou criar alternativas, eu acho que sim, e vou continuar insistindo, porque psicólogo sem ideal não é psicólogo, né? Psicólogo sem ideal, com certeza, é uma furada. Ainda bem que eu não tenho certeza nenhuma, eu só acho. E a partir do achismo eu vou buscando, eu vou criando alternativas, eu vou desviando de caminhos e construindo um saber que é muito singular. Aquele saber que é apresentado e a partir dele vem a provocação, e a provocação te possibilita a construir uma resposta nova, porque a velha já existe, ela já está lá. Não é possível. No nosso tempo de formação, falar de espiritualidade ou falar de religião e psicologia, você era crucificado aqui, no bom sentido. Hoje é possível sentar aqui e falar disso. E eu falo que tem que ser possível, sim. Tem que ser possível que as mulheres possam assumir lugares de responsabilidade, de direito. Tem que ser possível criar alternativas, tem que ser possível a psicologia pensar essa interlocução, essa posição dialogal com a realidade do mundo, com as pessoas que habitam ali. Como eu disse no meu texto, a religião chega por meio das pessoas e de suas instituições. Ela não chega pelo meio do sagrado. E poder ouvir esse sujeito diferente da sua posição religiosa, fé ou crença, é ser ético. É deixar a sua lá e contemplar aquilo que ele te apresenta como verdade, porque a verdade é relacional, aquela é dele. Você pode muito provocar, e deve, uma oscilação na certeza que a sua verdade é única, mas não oferecendo uma verdade que suplante a própria. Tá claro? Eu acho que respondi mais ou menos e queria mais tempo para fazer isso. Obrigado. As 2 perguntas têm muito a ver e me deixa muito inseguro para falar porque eu não sou psicólogo. Mas eu queria comentar essa relação entre psicologia e dimensão espiritual. Eu acho que a espiritualidade, uma autêntica espiritualidade, ela integra o ser humano, ela cura, ela ajuda. E eu acho que o psicólogo tem essa tarefa de ajudar a pessoa no caminho de cura. Estou falando errado não, né, para vocês? Ainda bem. Porque dá medo de falar para psicólogo saber se estou falando um termo correto. Eu não sou psicólogo, mas tenho um exercício de escuta semelhante. Escuto confissões, escuto os problemas, ajudo as pessoas, tento ajudar as pessoas, que as pessoas se ajudem, etc. E eu percebo também isso. Uma autêntica espiritualidade pode, aliás, uma autêntica espiritualidade, uma autêntica experiência de fé ajuda, como também uma falsa, ela aliena, ela adoece, ela emburrece, ela desumaniza. Eu vou ilustrar com alguns poucos exemplos. Lembro recentemente, agora 28 de março, uma senhora que chegou chorando muito, perguntando se poderia comungar, porque ela tinha separado o marido, estava com uma nova relação, etc, etc. Contou lá a história dela.
E aí eu perguntei, olha, você se sente amada por Deus? Ela digo sim. E você gosta disso, de ir comungar, etc., né? Receber a hóstia, a Eucaristia na missa? Ela disse sim. Pois então vá, porque Deus não olha para as normas criadas em torno disso. Mais ou menos com essas palavras assim, né? E aquela mulher passou a chorar mais, né? Mas foi uma experiência de ressignificação, de escuta, de acolhida, sei lá, como chama isso, o melhor termo. Mas eu sei que fez bem para aquela mulher. Como também já escutei, um homossexual chegou com uma crise porque a mãe não aceitava ele ser homossexual, era um jovem, 23, 24 anos, esse jovem ser homossexual. E ele dizia que às vezes tentava ter relações com mulheres, tentava namorar mulheres, sem vontade, por causa da mãe, porque a mãe dizia que ser gay, se ele fosse ser gay, ele ia para o inferno. Mais ou menos assim com essas palavras. E, quer dizer, um tipo de experiência muito desumanizante, e esse jovem chegou assim, e porque lá a gente tem um trabalho de acolhida, ele se sentiu confortável de falar isso. E aí eu disse que isso não era um pecado, isso não era uma escolha, que Deus acolhia mesmo assim, que Deus conhecia ele mais do que qualquer outra pessoa. Orientei e ajudei um pouco, mas esses dois exemplos para dizer que eu acho que é possível. E para vocês, psicólogos que acolherão pessoas de diversas religiões com diversas demandas, eu acho que um critério é perceber a consequência da religião, da religiosidade, da fé, da experiência de fé na vida daquela pessoa. Se humaniza, se ajuda aquele indivíduo a amar mais, a ser melhor, acho que vale a pena. Se está desumanizando, se está tornando ela prisioneira de conceitos, de ideias, de normas, etc., eu acho que pode questionar. Eu acho que, e sobretudo, o respeito, a acolhida de diferentes denominações, diferentes compreensões de religião, de Deus, porque é um tema bem delicado de se abordar as pessoas. Carol? Não tem? Bem, não tivemos perguntas da internet, então pode abrir mais uma rodada aqui para quem quiser. Eu estou curioso como é que essa mãe do homossexual falou com você depois. Ah, não, ela não me procurou. Quem me procurou foi o homossexual. A mãe dele falou que depois não. Eu ajudei assim. Eu disse que ele fosse fazendo o processo lentamente, que era difícil para ela. Vai. Boa noite, eu sou Geralda Alcântara e eu queria fazer quase uma pergunta para o Marcos. Eu realmente fiquei em êxtase místico. E queria colocar o seguinte e ver se você concorda. Que os dias que nós estamos vivendo hoje, que falamos assim de uma falência ética, às vezes até uma falência religiosa, uma falência do sentido de vida, né? Falência, às vezes, de muitas religiões, a pessoa às vezes fica perdido numa, noutra, troca de religião. E quando você traz essa possibilidade da pessoa fazer um percurso místico, subjetivo, íntimo, dar exemplo dessas pessoas, né, esses ícones que nós temos, você concorda que parece que o mundo está assim em dores de parto, no sentido de que cada um de nós se vê de tal forma remetido a uma realidade às vezes tão dura, que nós precisamos transcender e criar a nossa própria condição de humanos? Gostei da metáfora de Deus. É? Não, eu concordo, acho que sim.
noite, meu nome é Sofia. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcos também. Eu acho que até toca um pouco na questão que ela levantou. Como foi a sua experiência pessoal mesmo nessa construção de uma fé autêntica? Assim? A gente vê tanto fundamentalismo religioso, social. Eu mesmo sou de uma família conservadora cristã. Eu queria saber como foi essa construção assim, autêntica. Tem uma que Carol. Essa primeira aqui tinha levantado a mão. Boa noite, meu nome é Sheila. Eu não sei se seria uma pergunta ou uma sugestão que eu queria de vocês. Porque eu recebo muitas pessoas no consultório que elas percebem que elas precisam ir além dos limites religiosos. E aí, a gente, enquanto profissional, né, como auxiliar essas pessoas sem desrespeitar, né, a doutrina dela? Porque muitas vezes a gente fica, como o Marcos falou, né, olha, faz bem para você, você gosta, mas quando a gente vê que não está fazendo bem, o indivíduo reconhece, né, qual será o caminho, né, para sugerir essa libertação, sem estar na condição de estar sugerindo, olha, saia dessa religião, busque, né, um caminho que vai te fazer bem. Então, eu me perco nessas questões, eu queria ouvir sugestões de vocês. Obrigada. Boa noite a todos. Né? Eu chamo Bruno, um pouco assim nervoso para poder falar, mas vamos lá. Eu, na realidade, não sou da área de psicologia, eu sou da área de humanos, eu sou professor de história. Tenho contato com a área das humanas de uma outra forma. Não é muito uma pergunta, é mais uma colocação e gostaria da consideração de vocês na mesa sobre o que eu vou colocar, por favor. Atualmente, nós vemos assim no país a formação da BNCC. BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. O sistema de ensino do Estado de Minas Gerais está criando o seu currículo baseado nessa base. Teve até sábado, agora todas as escolas fizeram o tal do dia D, que nós estamos, daqui a 2 meses, consolidando um currículo mineiro baseado nessa base, que vai fundamentar a educação para as décadas seguintes aí. Nesse currículo, na base, ela contempla 10 competências básicas, elas são interdisciplinares. E todas elas estão voltadas em tudo isso que vocês disseram aí, pluralidade, valorização do diferente. Na teoria é muito bonito, na prática isso é a situação, pega de uma forma de muita resistência, né? Tem até grupos na escola, constantemente eu coloco alguns vídeos lá assim, como se fosse uma provocação saudável, assim, questionando algumas coisas, assim, existe um silêncio mórbido perante as questões que a gente coloca. Mas é necessário colocar essas questões porque são as gerações que estão vindo, a sociedade precisa de reformulações que promovam o ser humano de uma forma mais geral. A espiritualidade está dentro disso também. Pois aí tá. No ano passado, houve aquela situação da regulamentação do ensino religioso confessional nas escolas. Foi uma situação que embate com tudo isso que vocês estão dizendo, que a gente pode cair em fundamentalismo na medida que você tem uma religião oficial dentro da escola, você vai falar só sobre o cristianismo, só sobre o islamismo, só sobre o bandismo, só sobre os candomblecistas. Como que é isso? Né? Então, isso é muito vago ainda, sabe? Isso aí é uma questão que está dentro disso que nós estamos discutindo aqui. Sob o ponto de vista psicológico, uma prática fundamentalista ela causa dano na cabeça das pessoas, pelo menos eu enxergo assim. Eu tive uma experiência há umas semanas atrás numa turma de 8º ano e eu fiz uma pergunta assim: eu quero que levante a mão aqui aqueles que são da religião evangélica. Todo mundo levanta com uma fã, né, com uma capacidade enorme de se reconhecer evangélico. Católico também, espírita,
aí um olha para o outro assim, né? Aí pode levantar o dedo, gente, aqui é um espaço democrático, vamos, não tem medo não, tal. Aí, depois de muita insistência, um levanta o dedo escondido, assim, porque se o outro vê que eu estou levantando o dedo, depois ele vai vir conversar comigo, a ideia é essa, que fica por trás. E essas práticas materializadas que eu estou contando para vocês aqui, elas são um resultado de fundamentalismo que é ensinado desde a infância, de gerações, historicamente, de tempos e tempos e tal, e nós estamos vivendo isso. E a escola é um espaço social privilegiado dentro da sociedade que ele não pode fazer levantar bandeira, proselitismo, mas ela precisa de assumir essa postura de valorização dos direitos humanos, de trabalhar pela construção da cidadania, e isso inclui também a questão da espiritualidade, o direito de você escolher a espiritualidade que você quer também, né? Aí, nesse sentido, eu colocaria para a mesa qual que é a postura da psicologia em relação às escolas, como que as escolas está sendo construído esse novo currículo, está em tempos, a rede social está ligada, não sei quem está assistindo a gente, mas que fica uma dica para esse currículo que está sendo construído, ele ainda está esboçando através de encontros, mas que a voz de vocês aqui possa talvez entrar junto desse currículo que ele vai nortear aí as décadas para frente, são as gerações que vão vivenciar isso. Nessa relação da espiritualidade, escola, como que a escola poderia fazer algo a mais para poder libertar as pessoas das suas práticas espirituais também. Mais ou menos isso. Obrigado. Antes de passar para os dois fazer essas considerações e responder as perguntas, eu queria dar 3 exemplos para demonstrar como que realmente a gente está mexendo numa caixa de respiro, né? O primeiro exemplo é de um companheiro que diz assim com uma veemência muito grande: eu não misturo a minha prática profissional com a minha prática religiosa. A primeira coisa que veio na minha cabeça é assim, será que é esquizofrênico, né? Porque consegue se dividir assim, né? Então, né? O que ele queria dizer, de fato, é que ele, na prática profissional dele, não doutrina ninguém. Mas ele não soube dizer isso, né? Ele foi para esse lado mais radical, né? Mais sem, né? Onde não há conversa, né? E aí ele mesmo se perdeu ao afirmar algo impossível, que é a gente se dividir, né? Como se a gente pudesse pegar parte de mim e essa parte de mim não entra aqui agora, né? Bem, esse é um primeiro exemplo. Um segundo exemplo é de um outro companheiro também que diz assim, olha, eu atendendo uma pessoa num CAPS lá, né? E ela meio histérica no momento ali, né? Numa conversão assim, e eu percebi que eu precisava de tocar nela para que ela se concentrasse em mim, né? Para que ela olhasse para mim, que ela visse que eu estava ali, né? E aí as pessoas pensaram assim, não, ele está dando um passe nela, né? Porque ele pegou nela, fez assim, né? Mas a lógica dele não tinha nada a ver com o religioso, a lógica dele tinha a ver com a percepção que ele teve da pessoa ali, né? E como as coisas vão se confundindo na cabeça das pessoas aí, né? E o terceiro exemplo, né, é um exemplo que está dentro do que você coloca, que é assim, dentro de toda essa discussão nova, um grupo forte de pessoas começou a entender que o melhor era que o ensino religioso fosse tirado, né? Porque escola não é lugar para se ensinar religião, né? Eu acho engraçado porque é o mesmo grupo de pessoas que fala contra a ideia da escola sem partido, né? Que a escola não pode inibir as pessoas dizendo que política não se discute na escola, mas religião, então, não se discute, né? Quer dizer, pessoas que não entenderam que o ensino religioso não é um ensino confessional, não é um catecismo, né? É exatamente um lugar onde se ensina as pessoas a problematizar a sua espiritualidade, né? A compreendê-la para além
das confissões. E aí eu acho até que eu ajudo um pouco você a responder isso, porque assim, eu acho que esse é o papel do psicólogo, seja ele em qualquer situação, não só a religiosa, a sexualidade, né? Qualquer uma. Né? O que fazemos? Problematizamos com as pessoas. Né? Fazemos com que elas pensem o que elas estão vivendo. Porque quando elas pensam no que elas estão vivendo, elas mesmas vão descobrir os caminhos para elas. Né? O problema é que quando elas chegam a nós, elas não estão pensando, elas estão reproduzindo. Né? Então, se você ajuda essa pessoa a problematizar a dor dela, ela mesma vai entender que ela precisa de ir para além daquilo que a machuca. Né? Vou deixar isso. Eu acho que está completando um pouquinho o que ele está falando, porque eu também me incomodei assim, positivamente com a sua fala. E esse provocar, né, ter esse cuidado, né, de não usar aí esses elementos religiosos, seu ou do outro, para fazer esse trabalho. Né, que essa provocação de oscilação do lugar, ou essa mudança de posição, uma possível ressignificação, seja feita por meio e recursos que o próprio sujeito vai te oferecer, dentro da sua linguagem, do seu campo experiencial, daquilo que ele vem trazendo enquanto realidade vivencial naquele momento. Esse é o cuidado. Concordo com ele, não dá para você deixar de ser afro-religioso na hora que eu estou atendendo, mas dá para não trazer os meus valores impostos sobre o outro. As minhas crenças não têm que entrar no meu consultório na intenção de operar sobre o meu paciente. O paciente é operado, de certa forma, a partir daquilo que ele traz. É um retorno, né? É uma oscilação do lugar, é uma provocação contínua. A forma de ter respostas é provocando, e é isso que a gente tem que fazer continuamente. E aí, de novo, buscando a posição ética do profissional, dele entender que sim, ele tem um saber, ele tem uma verdade, ele tem uma vida pessoal, mas aquela que está em questão, que está na mesa, não é a verdade dele, não é a vida dele, não são as questões dele, é do seu consulente. Passando um pouquinho por aí. Não sei se ajudei muito. Obrigado. Geralda falava dos dores de parto, e essa metáfora é interessante, porque dói, tem uma alegria e tem uma angústia. Ao mesmo tempo se sabe o que se tem, o que vai, mas é uma surpresa. E é mais ou menos assim como a gente se sente na sociedade de hoje. Cada dia um noticiário diferente, menos consolador. E eu não gosto de achar que o momento atual seja pior do que outros momentos na história. Eu acho que cada momento na história tem seus desafios próprios. Eu acho que quem sofreu o período da ditadura, ou quem viveu o período das guerras, ou que outros momentos também tem outros desafios, e nós temos os nossos desafios atuais, que nos pedem ações, atitudes, reflexões, etc. Então, adorei essa imagem, concordo, e é trabalhar para que esse parto seja da melhor maneira e que o futuro seja melhor do que o presente sempre. Sofia me fez uma pergunta sobre minha experiência pessoal, que dá uma certa vergonha de contar, porque também fui intolerante. Eu lembro que na minha adolescência, eu sou de Fortaleza, do Ceará. Na minha adolescência, eu não participava de igreja, nada, etc. E depois, no momento, encontrei um grupo de jovens, participei e fiquei aquele católico assim, muito fervoroso, muito intolerante também. Eu estava lembrando que uma vez eu estava no ônibus e chegou um evangélico pregando dentro do ônibus e começou a falar mal de Nossa Senhora. Eu comecei a falar contra o evangélico também e fiz uma guerra dentro do ônibus. Isso eu tinha uns 18, 19 anos. Mas o que me ajudou a sair dessa dimensão de embate, de postura de confronto, foi a experiência pessoal de fé, que ultrapassa uma experiência institucional, e o conhecimento. Quer dizer, não é porque um indivíduo ofende que todos são ofensivos.
E fui mudando também, mesmo quando escutava qualquer coisa, que às vezes escuto, ignoro. E hoje tenho muitos bons amigos de diversos credos, ou que também não creem. Eu já combinei com o Guaraci um cafezinho, uma visita lá ao espaço dele, quero ir lá. Ele mora pertinho de mim. A gente já tomou um cafezinho em Lisboa, agora eu vou lá na Sagrada Família. E eu penso que o preconceito é irmão da ignorância. Então, quando a gente passa a buscar, a conhecer, a esclarecer, a gente vai superando o preconceito, a intolerância, vai começando a admirar, vai começando a respeitar, a querer descobrir. E a outra pessoa, ou outro credo, ou outro pensamento, uma outra denominação, uma outra instituição, é uma riqueza também para nós. O que a Sheila falava, eu vou dar só um palpite, me meter na área de vocês, mas eu acho que você pode questionar, Sheila, quando alguém está numa determinada prática religiosa assim, questionar sobre a realização e sobre a felicidade dela naquilo ali. Eu costumo dizer que a gente tem a tarefa de casa nessa vida de ser feliz. Se vive assim a fé, se vive a fé nessa igreja ou na outra, ou se busca outra religião, ou se não quer viver com nenhuma religião, etc. Mas você se sente feliz, isso te realiza, isso te faz melhor, ou se você percebe que não, apontar, olha, você não está percebendo que isso não está te fazendo feliz, que essa proposição, que esse enunciado, que essa ideia não é bom, você não pode procurar um outro caminho, etc. Mas é de fato uma questão delicada, porque as religiões é como que um amuleto para as pessoas. E a questão do Bruno, muito interessante sobre a educação e esse momento de discussão. E eu acho que a educação tem um papel fundamental, a escola e quem leciona, porque se hoje é possível juntar pessoas de denominações religiosas diferentes para dialogar, discutir e se enriquecer, foi porque aconteceram esforços no passado para que hoje a gente pudesse estar nesse espaço. Eu acho que assim também a educação tem uma tarefa de ajudar para que pessoas no futuro sejam não apenas tolerantes e respeitosos umas com as outras, mas de serem melhores seres humanos na denominação, na prática religiosa ou sem alguma prática religiosa, mas que sejam melhores seres humanos. E é isso que a gente deve buscar ser. Bem, para encerrar, eu queria dar um toquezinho nessa coisa também das experiências, porque, assim, às vezes a gente tem uma fantasia de que essa experiência é algo meio hollywoodiano, né? Aquele negócio, uma luz aparece, né? Alguma coisa assim muito mágica, né? E eu sempre falo com meus alunos assim, olha, a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. Né? Se você se abre, se coloca à disposição para conhecer profundamente o outro, você vai entendê-lo. Se você o entende, você já não mais o teme, você já não mais tem problema com ele. Né? Acho que essa é a grande experiência. Né? É você se colocar aberto. Né? Você não dizer que ali eu não vou, com aquilo eu não mexo. Né? Quando a gente se coloca aberto, uma coisa se processa, né? Algo se processa dentro da gente. E eu acho que é por aí que a gente vai construir um novo caminho, dar esse bom parto aí, né? Esse bom parto vai acontecer no momento em que a gente conseguir convencer as pessoas que a abertura ao próximo é o melhor caminho, né? Espero que a noite tenha sido boa, espero que tenhamos outras noites. Eu queria convidar a todos a participar
das reuniões da nossa comissão, né, da Clerote. A gente se reúne mensalmente e a nossa próxima reunião, vou abrir aqui para falar para vocês, vai ser no dia 27 agora de abril. Tá? Então, 9 horas da manhã. Então, estão todos convidados. Vai ser um prazer tê-los aqui. Apareceu aqui uma última pergunta da internet, né? Acho que dá tempo, né, da gente fazer uma fechada só para atender aos nossos internautas. É o Christian Moura. Professor Reinaldo, explique melhor a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Né? Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Depois eu passo, se vocês quiserem completar, e a gente fecha. Eu acho que vários caminhos para responder isso poderia ser dado. Né? Eu vou usar um que é o seguinte, que não seria com o termo religiosidade, seria mais com o termo religião. É uma forma bem didática que eu produzo para fazer essa separação, apontando a religião como lugar sociológico, um lugar humano dessa produção, no sentido humano das produções humanas, né? Das produções do homem na sociedade. Então a religião se encontra dentro da cultura, dentro da história, né? Dentro da sociedade enquanto instituição. Né? Então é um campo de estudo da antropologia e da sociologia, vamos dizer assim, né? Aonde a gente vai entender como que os grupos sociais se organizam nas disputas de poder que a sociedade nos exige. Né? A espiritualidade é esse campo da subjetividade. Né? A espiritualidade é o lugar da experiência. Né? E como eu estava colocando aqui antes, a espiritualidade, enquanto dimensão subjetiva do humano, é a dimensão que nos coloca para além de nós mesmos, ou seja, nos coloca em contato com. Né? Se a gente lembra do Martin Buber, é a ideia do eu-tu, né? Em vez do eu-isso. Né? Eu acho que quando a gente pensa essa divisão didática, né? É bom apontar isso, é uma divisão didática, né? Isso não resolve o nosso problema, porque, na verdade, na experiência da vida, a religião e a espiritualidade e a religiosidade, elas vão acontecer. Né? E talvez seja exatamente esse o nosso problema. Né? As pessoas não conseguem, na experiência da vida, fazer separações didáticas. Né? A vida não nos permite isso. A vida é a vida. Né? E aí a minha experiência de subjetividade, a minha experiência de encontro com o outro, ganha uma conformação cultural, ganha uma conformação institucional, né? Por mais que eu não queira. Né? Assim, Jesus não queria fundar a Igreja de Roma. Né? Mohammed não queria fundar os vários grupos islâmicos que vieram depois dele. Buda não queria fundar a grande linha e a pequena linha do budismo. Né? Então, mas isso acontece. Né? Vocês queriam completar uma fala? Só uma imagem didática que eu acho que ajuda. Espiritualidade diz respeito, acho que mais o conteúdo, religiosidade ou as religiões, o rótulo, a etiqueta. Que a gente busca a espiritualidade, o conteúdo, a experiência com Deus, com o transcendente, como queiramos chamar, mas tem aí as etiquetas, os rótulos, que às vezes ajudam e às vezes atrapalham. Mas como o Reinaldo disse, estão mescladas juntas, mas é possível, sim, a espiritualidade e estadiamente a religiosidade. Então, obrigado a todos a presença e até a próxima.